Então, a vantagem é que isso mantém o sistema, na realidade, né? Mantém o sistema. Se hoje colocássemos isso aqui em prática no mundo inteiro, dentro de algum tempo os hospitais iriam fechar, né? Eu não sei se está aqui, eu acho que não está com... Isso aí se reflete nos laboratórios, né? Enquanto está jorrando água, ele está jorrando dinheiro no bolso deles. Um problema que uma vez surgiu foi em Israel, né? Eles perceberam que quando uma vez os médicos fizeram greve, porque não estavam satisfeitos com o salário e tal, aí as estatísticas naquele período começaram a baixar, as mortes diminuíram e tal. Aí ficou meio assim, né? Aí os médicos voltaram rapidinho, né? Porque descobriram que quanto menos intervenções médicas, menos riscos, né? Principalmente cirurgias chamadas eletivas, que precisa ou não precisa e tal, né? E aí a mortalidade aumenta. Esses são os problemas da própria medicina, né? O que é isso aí? Isso aí está com sarna. Sarna? Dá para maltratar ou não? Não, sarna não. Isso aqui é um nome complicado, se chama síndrome de Steven Johnson. Isso aí facilmente mata o paciente. Agora, isso é resultado de que isso aqui? De tomar um único comprimido de alguns comprimidos desses que nós temos por aí. Amoxicilina, remédio contra insônia, qualquer um. Pá, dá, mas claro, não são, é raro, vamos dizer assim, esse tipo de problema, mas quando dá, né? Mas por quê? O corpo reage aos medicamentos porque nós não fomos feitos para receber esse tipo de produto químico, né? Então, eles ficam desse jeito. Isso aí dá ferida na boca, em toda parte. Não é só... Aí tem que comprar outro remédio para combater aquilo ali, e aí vai uma sequência. E dependendo do remédio, piora, né? Porque já é um problema de remédio. Você vai tentar outro, então pode piorar. Bom, aqui é para vocês verem o que acontece. O estilo de vida, isso aqui lifestyle, é estilo de vida, é responsável pela maior parte das doenças. Isso aqui é as doenças que existem hoje. 70% vem de quê? Alimentação hoje. 70% vem de comida errada, de cigarro e bebida e algumas outras coisas associadas. Então essa é a grande quantidade de doenças. O ambiente, né, poluído, a genética que eu expliquei, e 10% das mortes são devido a quem? Aos cuidados médicos, né? 10% morre por causa dos cuidados médicos, que acontece com certa frequência nos hospitais, né? Aqui está mais... Isso aqui é... Da onde vem câncer, por exemplo? 30% da alimentação, 30% do cigarro, herança 15%, infecção, coisas profissionais, excesso de peso e falta de exercício, bebida, raios ultravioletas, medicamentos, poluição e outras. O pessoal tem muito medo de quê? Dos raios ultravioletas. Os raios ultravioletas, eles estão ali, mas eles... O câncerzinho de pele não é o pior. E tem gente, então, que sugere não tomar mais banho de sol. Vai tomar banho de sol, faz o quê? Aqueles troços que a gente lá dentro do banho de sol... Protetor, né? Então. Aí você vai para o sol, põe uma camada para se proteger do sol,
E aí você perde. Existem hoje já catalogados 13 cânceres que o sol protege de você. Por causa de um pequeno tumorzinho que pode, às vezes, dar no rosto e tal, você, ao fugir do sol, você está exposto com mais probabilidade a 13 outros tipos de câncer, se você fizer essa proteção, ou pelo menos não querer pegar raios solares. Então, deixem de lado essa conversa. Isso aí são os dermatologistas que fazem essa pressão para não, porque está bem, é a área deles, eles tem que defender a pele deles, né? Mas de qualquer maneira, ele tem muito mais. Imagina tirar o sol, então tira o sol de uma vez, o que acontece? Será, a gente tentou viver sem sol? O sol faz esse mundo florescer, e eu vou agora dizer, cuidado com aquilo, mas o ser humano é assim, né? Nós somos capazes de tirar justamente aquilo que nos é o quê? Quando Jesus veio a esse mundo, o que os seres humanos fizeram com ele? Curioso, né? Mas Jesus veio para morrer mesmo. Não veio ou não veio? Ele veio para cumprir o que era. Sim, mas ele tinha que morrer, tinha que morrer, porque senão ele não salvaria ninguém. Mas ele foi tentar mudar a cabeça das pessoas. Se todo mundo aceitasse Jesus, quem que ia matá-lo? Se os judeus fossem legais, onde é que ele ia parar? Aí os romanos iam matá-lo, né? Como de fato foi. Mas se os romanos também aceitassem, bom, isso ninguém sabe. Mas é assim, né? O ser humano vai contra aquilo que é a salvação deles, certo? Então, eu não quero saber do sol, quando na realidade o sol é o quê? Que está me dando vida. Vocês gostam dessa chuvarada que deu aqui nesse ano passado aí? Ele não gosta bem, eles não gostam. Então, se você não se expõe ao sol, tal, você vai. Uma das coisas que dá falta de sol é o quê? Os países onde tem pouco sol, o que predomina lá? Depressão. Fica 6 meses sem ver o sol. Só que triste, né? A gente passa uma semana chovendo, tu olha para a rua assim, tá tudo apagado. É feio, né? Aí quando o sol vem, sol é vida, né? Você não revive quando o sol aparece? De manhã cedo a gente levanta tudo nublado e tal, né? Hoje, né? Aí dá vontade de ser autista, né? Mas é assim, né? E, no entanto, nós, né, nós médicos temos essa coisa de meio que, né? Quando a gente fala de dieta sem isso, sem aquilo, os médicos já ficam enfim, todo mundo é assim, né? O que nos protege, nós somos tendentes a não querer, né, intimidade com aquilo. E o resultado são essas doenças aí que estão aí. Bom, eu fiz uma pergunta, não sei se eu não esperei a resposta. O que eu posso conseguir, né? Porque o nosso objetivo aqui é mostrar esse lado. Passou para frente. Esse lado do que nós podemos nos beneficiar, né? Porque antes de você levar essas coisas boas, né? Isso aqui o Evangelho, o que é? O Evangelho não é boas novas? Esse pessoal, em termos de saúde, eles estão bem? Esse pessoal aí está bem? Hã? A gente vê esse posto de saúde, cada vez que vem ali lotado. Esse posto aqui é uma epidemia ali, sabe? A pessoa gosta de comer remédio, né? Sai de sacola cheio, né? Então, e eles melhoram com todos esses... Eu acho que não, senão eles não Não, ele está todos os meses, as mesmas pessoas. Eles estão sofrendo, pois não? Sofrendo. A gente participou de profecia e o professor também colocou
fala sobre a gente pega isso para adulto, para nós, a gente vai passar para nós, né? Mas e a criança e o adolescente, que nem eu tenho adolescente? Parece que eles têm muita fome. Eles têm comendo e não pouco, né? E daí como é que fica? Peraí, deixa eu Aí meu entender. marido diz assim, eu digo para ela, come menos, daí Eles ela gostam vai mais de crescimento. eles comem. Eles gostam mais de E daí, como é que entra isso? Isso é para o adulto já formado? Ou o que está em desenvolvimento aí sai dessa lista? Em termos de quantidade de refeições, é essa mesmo para as crianças, né? Três refeições. O estômagozinho delas não é mais forte do que o nosso. Por que ele teria um estômago que pode digerir muito mais do que eu? Tá certo que ele ainda tem mais energiazinha no começo, né? Mas se eu fizer isso e dar para ele toda hora, você vai desgastar os órgãos dele. O curioso é que eles, com muita alimentação, eles começam a se desenvolver mais rápido. Isso é um fato, né? Eu me lembro, pelo menos um dos meus filhos, né? Eu acho que foi a minha esposa saiu da maternidade e aí tinha, de acordo com as regras lá do hospital, né? Tem que tomar refeição, tem que mamar de 3 em 3 horas, isso dia e noite. E aí eles acostumam assim, né? Eles ficaram um pouco de tempo no berçário. E aí, então, chegava às 7 horas, a minha esposa dava de mamar, daqui a pouco 10 horas de mamar, lá pela 1h da tarde, 1h da noite, lá abriu ele berreiro, porque queria dar, e às 4 de novo, e 7. E a criança não... E está sempre querendo e sempre berrando. E a mãe, né, muito fácil de ser vencido pelo choro da criança, até para ficar quieto, né? Ele e tal. Mas aí eu não estava dando, né, para dar seguir essa sequência, né? E à noite eu digo, bom, durante o dia ainda vai lá, dá de 3 em 3 horas, né? Mas à noite não. Eu precisava trabalhar no dia seguinte, como é que eu ia fazer? Bom, eu sei que eu peguei o meu garoto, que era o primeiro, né? Eu digo, me dá aqui esse moleque aqui. E eu vou dar um jeito nessa praga. Bom, levei ele para um outro quarto, né? No fundo lá. Aí eu deixei ele chorar, né? Abriu os pulmões. Deixei ele chorar, né? E chorou. Ele não parou de chorar até de manhã, nem sei que horas. A esposa conta com raiva de mim até hoje. E ela está ouvindo ali. Mas também foi a última vez que ele chorou de noite. Se fez mal para ele, eu não sei, mas como ele já era pequenininho, né, se deu um trauma dele, aí a gente não sabe. Mas o que a gente faz é recomendar que não faça de 3 em 3 horas, comer toda hora, né? Porque o problema é o seguinte, depois você não tira os hábitos. Você educa desde pequenininho a comer de 3 em 3 horas, ele acha que esse é o padrão, daí para frente ele não muda mais. E por que muitas pessoas hoje precisam coma de manhã, às vezes um lanchinho meia manhã, depois almoço, depois um lanchinho à tarde, depois a janta, aí se bobear ainda um pouco de comida antes dele tal. Então, aí não tem jeito, né? Essa criança não vai, ela vai desenvolver pode até crescer, né? Esse meu filho, né? Estou falando aqui da criança que chorou, do Edgar, que chorava à noite. Ah, sim, 3 dias. Foi 3 dias? 3 dias. Você gostou daquilo? É? Ele me botou, eu lá na sala. Não, ele foi para a sala, eu fiquei no quarto. E o guri chorava, não queria mamar, né? Mas 3 dias. Aí foi, aprendeu. Mas me xinga até hoje, né? Eu acho que isso ficou no subconsciente, né? Ele é bronqueado comigo, não é nada.
Não sei se alguns problemas que ele passou foi por causa disso. Mas isso talvez foi um método um pouco, eu reconheço um pouco drástico, né? Podia ser um pouquinho mais maleável, né? Mas de dia, 3 vezes passaram a usar 3. Eles cresceram devagarzinho. Os outros companheiros deles, assim, que nasceram na mesma época, parecido, né? O bicho... E ele ficou para trás. Mas chegou nos 12 anos, aí ele foi embora. Então eles demoram um pouquinho mais a se desenvolver. Mas é sempre melhor o crescimento ser lento do que ser rápido. Tudo que cresce rápido, o que acontece? Dura quanto tempo? Morre, né? Se você quer uma árvore que nasça... 45 dias está pronto, não quer dizer que ele é mais forte do que o caipira. Pois é. Então, isso eles fazem, né? Isso é o problema. Se você planta uma árvore, um pinus desse aí, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, não está. Agora pega um canela, ou sei lá, que tem 50 anos, onde eu estou morando lá, a madeira é de... Os pinos que usaram, os pinos que eu estou usando agora vão apodrecer e a casa vai continuar ainda. Bom, então é assim, né? É que nós temos pressa, nós queremos tudo rápido e a gente fica marcando ali para ver se cresceu, não cresceu, e será que está acontecendo, não sei o quê. Deixa, faz o que é certo e a natureza, né? Deus tem um projeto para eles, está entendendo? Que não dá para a gente interferir. Eu pensei que você ia perguntar quanto a adultos, se tem alguma coisa. Adultos tem um estudo, fizeram um estudo em Praga, na cidade, na República Tcheca, e uma moça, inclusive adventista, ela apresentou para nós isso num congresso lá, que ela fez um trabalho onde ela pegou obesos e diabéticos e deu 3 tipos de comida para um grupo comer 3 em 3 horas, o outro grupo 3 vezes por dia e o outro grupo 2 vezes por dia, analisando diabetes e obesidade. Quem perdeu mais peso e quem controlou melhor o diabetes foram os que comeram só 2 vezes. Então, não tem problema quanto a isso. Porque o sistema digestivo, se ele precisar só fazer 2 vezes a digestão, ele não vai te tirar muita da energia que você precisa, né, para manter a cabeça no lugar, para ter tudo em ordem. Então, você, respondendo para a Rose, autismo pode vir de qualquer lugar. Pode vir de problemas familiares, pode vir de má alimentação, pode vir de uso de drogas, vacinas, tudo isso, né, tem hoje, né, pelo menos vacina, claro que é negado isso muito, mas há indícios de que sim, isso é possível. E aí, se é da alimentação, você consegue corrigir com a alimentação. Se não for, digamos, alimentar, bom, aí você tem que procurar alguma outra causa. É difícil, né, mexer com autismo, mas a impressão que a gente tem é que há um problema, é bem provável que haja um problema familiar, né? Uma criança mais sensível, por qualquer razão, não encontra o apoio que a gente às vezes precisaria dar, e eles então... Eu acho, eu vou falar de mim mesmo, eu acho que eu tinha, e acho que até tenho, tendências autistas. Eu não sei, eu não posso me autoavaliar, mas eu me lembro quando eu era criança, eu não queria entrar em contato com as pessoas, não. Eu tinha medo dos adultos, fugia deles. Eu não sei por quê, porque como eu nasci no fim da guerra, né, então aquele clima muito negativo e tudo destruído, e a mãe que me teve durante a guerra, né, e ela com medo dos aviões soltando bomba em cima das casas deles, né, e isso passou, né, então
mas não cheguei a ser um autista assim completo, né? Infelizmente. Eu conheci, sobre a quantidade de refeição diária, eu conheci um homem em São Francisco de Paula, o Telmo. Ele me surpreendeu bastante com o estilo de vida que ele tinha lá. Ele não era adventista, mas ele tinha me dito que ele comia uma vez por dia. E eu dormi na casa desse cara, eu fui no sítio dele. Os vizinhos dele comentavam que esse homem trabalhava por 3, 4 na roça. Ele trabalhava no campo, capinava, fazia as coisas, e comia uma vez por dia. Eu achei que ele estava zoando de comer uma vez por dia e trabalhando assim, um trabalho pesado. Né? Mas ele falava uma coisa, mas daí você conversa com um cara aqui, o outro, o cara trabalha que é muito difícil encontrar alguém que acompanha ele, né? E tem mais, ele dormia num quarto que não tinha parede, ele não fez parede, ele dormia numa área lá que eu fui ver a cama dele, não tinha parede, pegava vento ali, né? Ele não pegava chuva, mas ele pegava vento. Ele tinha um fogo de chão, uma panela onde ele fazia comida, ele vivia como o homem das cavernas, assim, sabe? Andava descalço, uma bermuda, inverno e verão. Eu andei de moto com esse cara, ele não botava um calçado para andar de moto. Nós andávamos em julho, assim, numa garoa, eu com todas as roupas para andar de moto, com frio e ele andando lá de bermuda. E a mulher dele falou para mim, rapaz, eu nunca vi esse homem resfriado. Né? Eu falei, mas não é possível, tem que ter uma explicação um negócio desse. Né? E ele não come sal, ele disse que não come sal há muitos anos, não come sal em nada. Se precisando do iodo, do sal, eu não sei, mas ele aparentemente não precisa. Né? Então eu peguei algumas referências para aquele cara ali. Outra coisa, o Dr. Silmar Cristo, há 10 anos atrás a gente viu alguns vídeos dele, ele comentava de uma válvula que tem no estômago chamada piloro, e quando a gente come, ela se fecha por cerca de 2 horas para fazer a digestão, dependendo do alimento que a gente consome. E se a gente se alimentar vamos supor, eu comi agora, daqui 1 hora eu vou como de novo, a comida ainda está no estômago, ela não desceu para o intestino. Essa válvula vai se reprogramar e ficar mais algum tempo fechada porque caiu o alimento de novo. Aquele alimento que você já comeu já começa a se deteriorar, fermentar e dar problemas. Aí vamos supor que de novo você come novamente em menos de 1 hora, né? Aquele negócio vai ficar muito tempo no estômago. E aí você vai ter problema ali com o alimento já com problema. Isso aí tem alguns experimentos que fizeram isso, né? Uma vez, faz tempo já, eles fizeram o seguinte, uma pessoa que come comida normal e depois faziam um exame do estômago, né? Para ver como é que estava. Através de radiografia, né? Um contraste e tal, eles faziam isso. Acompanhavam a viagem da comida pelo intestino. Se a pessoa comia uma vez a comida normal e não comia mais nada, 3 a 4 horas o estômago estava vazio. Aí começaram a dar alguma coisa para ele, né? As mesmas pessoas, mas dando agora uma fruta, vamos dizer, além da comida, uma coisa que não era da comida, né? Não, uma fruta. Aí se via que já demorava um pouco mais, já ia para 5. O pior resultado foi, que eu me lembro, era quem comia e tomava um sorvetão daqueles, né, do McDonald's, por aí, ainda tinha resíduos no dia seguinte no estômago. Mas ia piorando assim, né, de 5 horas, 6 horas, 7 horas, e ainda ia diminuindo, mas tinha resíduos que ficavam ali se decompondo, obviamente, né? Porque a comida que não é digerida, o que acontece com ela? Ela apodrece, assim como se você deixa uma comida fora, depois de algum tempo. Mas só que ali ela apodrece mais rápido, porque ela está num clima, vamos dizer assim, quentinho, né? 37 graus, né? Bactérias ali, então é rápido o negócio. E com isso você gera uma fermentação que produz certas substâncias até semelhantes a quando você deixa a uva fermentar e tal, né?
gera algum produto, gera vinagre, gera álcool, etanol, metanol, tudo isso aparece como função da multiplicação das bactérias em cima da comida que não está sendo digerida porque você colocou ou muita comida ou então acrescentou coisas que não é. Então, o problema é sobremesas. Sobremesas vão sempre atrasar a digestão. Não precisamos comer sobremesa. É uma coisa difícil às vezes, mas é melhor a gente enfrentar. Agora, só uma pergunta assim, não para ti. Ele tá vivo ainda, esse camarada? Não, mas eu gravei ele, tá no YouTube, eu vou botar no grupo depois. Eu gravei a cama do cara, ele come onde ele vive. Não é pobre, não, ele vive que nem o homem das cavernas, mas o homem tem sobrado em São Francisco. Qual é a idade dele hoje? Você vê na rua, capaz de você jogar uma moeda pra ele, mas ele é rico. Sim, mas qual é a idade dele hoje? Ele deve ter, eu não perguntei, mas eu calculo que ele deva ter uns 50, 55, 60 anos. Eu não sei desde quando ele come uma vez por dia, então eu não esqueci de perguntar. Você controlou? Você viu ele comendo só uma vez por dia? vi. Ele não comia mais mesmo? Ele Nem escondido? Ele come, só que ele é engraçado que ele come na parte da tarde, né? Pelas 4 da manhã. Mas essa semana eu conversei com o médico. Bem, Pô, de você qualquer tem maneira. Essa dieta aí do jejum de 23 horas, né? De comer só uma vez por dia. O espírito profecia fala que o ideal é 2, né? Olha, bom, se alguém quiser testar, eu não me responsabilizo. Veja bem, comer 3 vezes só por dia já não é fácil, né? 2 então já é um extremo. Agora uma me parece que deve ter seres humanos capazes disso, mas eu não sei se a maioria vai aguentar isso, né? Até porque precisa ter esse cara teve algum trauma com comida? Qual é? Você faz... Não, só que ele come, tá? É uma refeição, mas vale pelas 3, lá. Bom, E talvez. fisicamente não é obeso, não é magro, está dentro do peso, tem estrutura muscular normal e uma força absurda. Ele pensa bem? Tem inteligência, mas ele é cabeludo, ele parece realmente um cara das cavernas. Se você olhar pro pé dele, ele desceu a minha estrada toda, que tinha bastante pedra, ele estava descalço. Isso em agosto, por ali. Você sabe a história de Nabucodonosor? Você conhece ela? Então, o Nabucodonosor, o que ele comia? Qual era a dieta de Nabucodonosor? Quando era bicho ou quando era... Daí era Não, quando ele era rei, né? Quando ele estava no tempo de Daniel ali, né? Daniel que chegou lá. Qual era a comida do rei? Não era aqueles banquetes, aquela coisa arada toda? Então, era a comida do rei. Aí Daniel disse que queria comer o quê? Qual é a comida que Daniel escolheu? Legumes. Sim, mas de onde é essa dieta? Semente. De onde é essa dieta? Do Éden. Daniel escolheu a dieta do Éden, não a dieta do povo de Israel, que comia carne e tal. Eles comiam carne. Ele foi para o Éden. O irmão White disse que nós devemos voltar para o Éden, não para a dieta de carnes limpas. Essa dieta já era. Isso já foi há 3.000 anos atrás. Hoje nós estamos querendo voltar para onde? Dieta do Éden. Então, Daniel foi essa figura. E ele é um protótipo da igreja atual. O irmão White fala isso. Está aqui, ó. Esse é o modelo para os nossos dias. Pois não? Enquanto a água, muitas pessoas dizem assim que tu tem que tomar água meia hora antes de comer qualquer comida, depois meia hora depois assim, não pode tomar junto com a comida. Tá, deixa eu só terminar. Eu ia falar a história de Nabucodonosor, já te respondo aqui. Então, Nabucodonosor comia essa comida, né? Essa comida não dava boa o quê? Bom raciocínio, né? Deus mostrou para ele o quê? Que ele era a cabeça de ouro, mas só a cabeça. E aí ele queria descer, né? Pronto, né? O que subiu? O orgulho. Esse tipo de comida leva as pessoas facilmente a se introverter muito e se exaltar a si mesmo. E aí ele foi, e daqui a pouco ele quis fazer aquela imagem, e depois construiu Babilônia, e ele se gabando da sua, né, grandeza. Ele era a cabeça de ouro e acabou. A cabeça de ouro não, ele queria ser tudo.
Aí Deus viu que não tinha solução para ele numa boa. Tá bom, agora você vai ser cortado dos viventes, você vai comer capim. Então ele se tornou vegetariano. Demorou 7 anos para abrir a cabeça dele de novo. 7 anos. Comendo o quê? Capim, né? Bom, quanto ali houve intervenção divina, isso eu não sei, né? Mas o certo é que ele não pôde mais comer as suas iguarias, né? E Daniel, que comeu a comida edênica, ele foi considerado 10 vezes mais sábio do que quem? Do que os sábios. E se os sábios, ele era mais sábio do que os sábios, e o rei ia nos sábios para saber o que fazer, então ele era umas 20 vezes mais sábio do que o próprio rei Nabucodonosor, né? Tudo isso, é claro, não foi só a dieta, eles estudavam, eles sabiam que cumprir o dever deles de acordo com a vontade divina. Mas é um exemplo que Deus deixou para nós e por isso nós estamos sendo conduzidos muito devagarzinho, assim como o povo de Israel levou 40 anos para aprender algumas coisas. A igreja está aqui meio capenga ainda, né, nesses assuntos, né? Não é um assunto assim que a maioria, mesmo entre nós, achamos, que maravilha, né? Que bom que eu não posso mais comer isso. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso, né? Mas, então, olha, você pode tomar, né? A água depende, outra vez eu já te expliquei, né? Quer dizer, nós não temos uma regra, mas a gente... se a pessoa quer saber alguma coisa, para cada 10 litros, para cada 10 quilos, um copo d'água por dia. Não pode fazer mais ou menos isso. Para cada 10 quilos de peso, se você pesa 60 quilos, 6 copos d'água. Se você pesa 100 quilos, seria 10, e assim vai indo, tá entendendo? Porque a água... No verão a gente toma mais. Você sabe que a água emagrece. A água emagrece. Não, emagrece. Por que emagrece? É porque você urina. É que você urina muito, né? Não, há uma talvez para ele não vai emagrecer. Mas para quem já é gordo, porque gosta de comer, tomar bastante água, acaba diminuindo a vontade de comer. Se você bebe água antes das refeições, meia hora antes, né, que é o que deve ser, não é bom chegar bem em cima, porque aí você dilui a comida. Tem que ser antes. Então, aí o que acontece? O estômago se sente um pouco mais cheio, porque você só para de comer, sabe quando? Quando você sente que o estômago está cheio, seja lá com o que for. E aí a água enche, mas não tem calorias. E ele come menos, porque ele já não sentiu tanta vontade, porque a água ocupa um espaço ali. Então ele controla melhor o apetite e pode emagrecer sim, bebendo mais água, né? A maioria das pessoas nem bebe água, né? Bom. E como a irmã perguntou, água com limão faz bem? É benéfico de manhã, de jejum? Olha, a gente recomenda água morna, não água com limão. Pode ser. O limão tem suas vantagens, etc., né? Estimula um pouquinho o processo digestivo, mas se tu está bem, está tudo em ordem, limão, eventualmente, né? Laranja, vitamina C, essas coisas todas que já fazem parte do limão. O limão é muito bom se você já tiver com algum problema de saúde, né? Então acrescenta mais limão. Mas pode fazer, não há problema quanto a isso. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Temos várias... Eu vou entrar eu vou conversar um pouco sobre doenças em si. Eu ia começar hoje, mas eu ia falar sobre doenças. Então, a próxima vez eu vou falar sobre doenças cardiovasculares. Como se evita, né, esses problemas, né? Eu pensei doenças cardiovasculares, digestivas, emocionais, né? Vamos ver se a gente conversa, né? Eu estou aqui mais para conversar com vocês e esclarecer o que vocês de repente têm dúvidas,
Mas como aplicar esses princípios, na realidade, em qualquer tipo de doença? Eu alguns anos atrás, eu tive, muita gente não conhece, a herpes zoster. Eu tive, quando eu fechei 50, faz 12 anos, eu não fechei no dia do meu aniversário, 50 anos. Saiu um dia antes, mais ou menos, mas ela apareceu mesmo com 50 anos. E eu acredito, agora, estudando assim, que foi um pouco de falta de sol, quando não pegava muito sol, e estresse. O herpes zoster, na realidade, é uma virose, né? Uma virose. É tipo varicela, é uma varicela dos adultos, né? Mas é porque houve uma queda de resistência, né? Isso, foi aí qualquer coisa que você não está fazendo corretamente, seja dieta, seja cansaço, seja excesso de trabalho, aí, por isso que eu digo, os vírus estão por aí ainda, né? Eles não vão desaparecer. Nós é que temos que ter força suficiente para que eles não nos... Mas é complicado dizer para vocês, ó, tem que tomar cuidado, que o troço é feio. E só dá de um lado, não sei, só dá de um lado. Se ela dá desse lado, ela dá desse lado. E se dá de um lado, dá do outro lado. Porque ela afeta os nervos. Deu só de um lado do rosto, um lado, ele explodiu todinho, né, cara? Toda deformada. Do pescoço para cima, assim, dentro do ouvido, tudo. E o outro lado perfeito. Eu era o homem de duas caras. Uns compromissinhos para 7 dias. Mas tive que tomar remédio, né? E só quem achou na clínica onde eu fui lá, ninguém sabia o nome da doença. Daí quem soube foi um japonês. Tiveram que chamar um Japão para saber o que era que eu tinha. Ela dá umas pequenas vesículas assim meio arroxeadas, né, como se fossem caixa de uvas, né? Essa assim, tudo aglomeradinho e dói muito, né? Dói. Mas isso não passa daqui. É só essa, porque os nervos saem daqui e terminam no meio, né? Então ele pega os nervos. Porque os nervos saem daqui e param aqui. Os outros vêm de cá, param aqui. E geralmente o médico falou para mim que geralmente a pessoa fica com sequela. Eu, graças a Deus, não fiquei com sequela. Tem lugares que às vezes fica mais, né? Só ficou as marcas, Ficou as marcas. Ficou as marcas, sim, sabe? Ok. Mancha na pele. Bom, é o seguinte, eu fiz aqui eu já tinha escrito um trabalhozinho, pessoal o pessoal lá que está fazendo trabalho missionário e querem usar a saúde, eles me pediram para escrever alguma coisa baseada no que eu estou falando aqui. Então, eu já mandei para lá, eles estão publicando lá. Mas aí eu pensei, eu vou fazer eu vou encadernar aqui e vou dar para vocês esses assuntos aqui que estão aqui dentro, né, para vocês às vezes podem esquecer, né, do que falam aqui, que a gente fala aqui. Então, pode dar aí para... mais 100 na caixinha lá, por favor. Não, esse aí é mais caro, isso é mesmo. Esse nome, você, né, Kelly, você que colocou saúde plena, né? Eu botei no grupo do WhatsApp. Pois eu aproveitei aqui, aí eu descobri que tem um site que tem saúde plena também. Como eu já tenho 5 grupos de WhatsApp, que é saúde maquinéria. Eu posso levar uma dela para dar para a amiga dela lá, para a Rosa? Uma. Ô, Rosa. A história dela mesmo tem a dele aqui. As crianças também. Sim, para dizer para ela. Ok, bom, é isso aí.